Olá, meus irmãos, sejam muito bem-vindos ao canal Caráter Cristão. Meu nome é Roberto Castilho e estamos aqui com a série Testemunhos para a Igreja. Hoje o capítulo é o 74, Perigos para os Jovens. Bom, esse capítulo, ele é o capítulo de 6 de julho de 1863. E ali Deus mostra nessa visão para Ellen White as várias armadilhas, os perigos que Satanás impõe aos jovens. E vamos iniciar com essa primeira citação. A obra da mãe começa com a criança. Ela deve dominar a vontade e o temperamento da criança, levando-a à sujeição, ensinando-a a obedecer. À medida que a criança vai crescendo, não deve ela afrouxar a mão. Toda mãe deve tomar tempo para raciocinar com seus filhos, para corrigir-lhes o erro e ensinar-lhes pacientemente o caminho direito. Os pais cristãos devem saber que estão instruindo e preparando os filhos para se tornarem filhos de Deus. Toda a vida religiosa das crianças é influenciada pelas instruções dadas e o caráter formado na infância. Caso a vontade não seja então submetida e levada a ceder à vontade dos pais, difícil será a tarefa de aprender lições nos anos posteriores. Que luta difícil, que conflito, sujeitar aquela vontade que nunca foi subordinada ao que Deus requer. Os pais que negligenciam esta importante obra cometem grande erro e pecam contra as pobres crianças e contra Deus. Então, esse texto, amados, é um texto muito forte, é um texto para que possamos refletir se estamos de fato fazendo conforme a vontade de Deus e as nossas crianças estão sim sendo ensinadas a serem sujeitas a Cristo desde cedo, porque depois vai ficar complicado. Nesse capítulo também, Deus diz que as crianças entre 10 e 18 anos querem fazer o que desejam. Elas não querem ter limites, elas querem ir para festas, reuniões de jovens que não são da vontade de Deus, mas que os pais precisam prever esses perigos. E isso nem precisam ser pais muito cristãos, né? Hoje em dia, o pai e a mãe já têm um senso de, filho, não vá para esse tipo de lugar. E ela nem precisa estar em igreja. Pelo a forma que o mundo pinta as coisas, o pai e a mãe já fica preocupado quando o filho vai para algum lugar. Por exemplo, quantas mães falaram para os filhos não irem para aquela boate Kiss? Quantos? Você tem N pais falando, eu falei para ela não ir, ela foi e acabou falecendo ali. Então, os pais já têm esse senso de que o mundo oferece coisas que vão cobrar caro, né? É dito que quando o filho toma partido ao lado de Deus, é um alívio para os pais. Mas os pais não podem afrouxar. Os pais precisam estar guiando esses filhos, tá? Os pais devem ser o porto seguro dos filhos, pois Satanás tenta os filhos a confiarem em amigos, filhos seriam poupados a muitos males, fossem eles mais familiares com os seus pais. Estes devem estimular neles a disposição de ser abertos e francos com eles, a lhes levarem suas dificuldades, e quando se acharem perplexos quanto ao rumo certo a tomar, exporem a questão diante de seus pais, tal como elas vêm, pedindo-lhes conselho. Bom, com essa citação, meus amados, fica claro a importância entre os pais e o filho serem mais conectados, mais amigos, né? Para os filhos não ficarem pedindo conselho para amigos, e sim aos próprios pais que os ama de fato, né? Então isso é muito importante, a gente não quebrar essa linha de comunicação. Um fato também interessante é que o texto faz uma pergunta: quem conhece melhor os filhos do que os pais? E outra, também o texto vai dizer a questão de que filho que recebe tudo de mão beijada vai ser problema quando tiver mais velho. Então ele vai receber muitos nãos, a vida vai ser dura com ele, e se nós damos tudo para ele, ele não vai saber lidar com esses nãos e com essa falta das coisas que vai acontecer futuramente.
As crianças devem ser ensinadas desde muito cedo a serem úteis e servirem a si mesmo e aos outros. Nós precisamos entender que filhos necessitam de trabalho. Não estou falando para colocar ele para trabalhar numa empresa e etc. Não. Mas lavar uma louça, lavar um banheiro, fazer alguma faxina na casa, ajudar na faxina, são coisas que são importantes para que a criança entenda que o trabalho útil é importante para a sua vida toda, para não ser alguém preguiçoso, alguém que não sabe fazer nada e assim por diante. Foi-me mostrado que muito pecado é resultado da preguiça. Mãos e mentes ativas não acham tempo para dar ouvidos a toda a tentação sugerida pelo inimigo. As mãos e os cérebros ociosos, porém, estão sempre em condição de ser controlados por Satanás. Quando não devidamente ocupada a mente, demora-se em coisas impróprias. Os pais devem ensinar aos filhos que a ociosidade é pecado. Vendo? E é importante também que esse capítulo fala bastante sobre oração. Orar muito pelo filho. Mas não é uma oração, ó Senhor, abençoa meu filho. Não. É de súplica. É de passar muito tempo orando, suplicando a Deus que o filho ouça a voz de Deus, que o filho avance na vida espiritual. É suplicar mesmo. Tá? E muitos pais não fazem isso, né? Eles fazem uma oração ali, a Senhora abençoa meu filho, e acha que está orando pelo filho. A gente precisa de uma oração mais fervorosa, pois o inimigo não vai largar fácil. Alguns pais não têm compreendido a responsabilidade que repousa sobre eles e têm negligenciado a educação religiosa de seus filhos. Os primeiros pensamentos do cristão pela manhã devem ser para Deus. Os trabalhos seculares e os interesses próprios devem vir em segundo lugar. Os filhos devem ser ensinados a respeitar e reverenciar a hora de oração. Antes de sair de casa para o trabalho, toda a família deve ser reunida e o pai e a mãe, na ausência dele, devem rogar fervorosamente a Deus que os guarde durante o dia. Então, aqui a gente vê a conexão familiar que é muito importante. Os pais não devem negligenciar o estudo da palavra e oração. Ele precisa fazer e ajudar o filho a fazer também. O texto diz que o anjo relator ele está sempre escrevendo toda ação impaciente. Então, perder a paciência, gritar com o filho, são coisas que não deveriam ser feitas. E a criança, a partir dos 8 anos de idade, ela já pode fazer o seu devocional sozinha. Então, antes do culto familiar, cada um faz o seu devocional. A criança ali, a partir dos 8 anos, ela já pode fazer o seu devocional, enquanto a mãe faz o dela e o pai faz o dela, e depois eles se juntam para o culto. Ok? O último texto desse capítulo diz o seguinte: O juiz de toda a terra dará a cada um segundo as suas obras. As crianças que seguem a Cristo têm diante de si uma batalha a travar, têm uma cruz diária a levar no sair do mundo e serem separadas e imitarem a vida de Cristo. Essa é a nossa maior vocação como pais e mães: ajudar os nossos filhos a estarem sendo influentes para a volta de Jesus, ajudar aos nossos filhos a eles imitarem o caráter de Cristo. Assim como nós precisamos, nossos filhos também. E como eles são menores, não têm ainda a malícia, muitas vezes as coisas erradas, fica mais fácil você imprimir, né, neles o conceito de seja como Cristo e não seja como o mundo. Depois vai ficando mais difícil. Então, quanto mais demoramos para ajudar os nossos filhos, mais complicado fica. Aí depois fica aquela briga entre pais e filhos durante toda a vida, que o pai não foi presente, que a mãe não foi presente, e aí fica todo essas histórias, e aí atrapalha muito o convívio familiar e principalmente a salvação de cada um indivíduo, tá bem? Então, esse era o capítulo 74, espero que tenha ajudado. É um capítulo muito importante, aqui só foi alguns tópicos. Leiam esse capítulo e avancem para a honra e glória de Deus. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.